Meus queridos pais do Senhor Jesus, quem fala é o pastor Maxwell, da Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, da cidade de São Luís do Maranhão. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 4, versículo de número 12. Amós, capítulo 4, versículo de número 12. Diz assim o texto: Por isso ainda assim o castigarei, ó Israel, porque farei isto com você. Prepara-te para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Aquele que forma os montes, cria o vento, revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eis aí a tua palavra, Senhor. Te apresento os teus filhos que estão me assistindo. Fala conosco de maneira sobrenatural. Te pedimos que a tua palavra ela possa encontrar morada, Senhor, e que o Senhor transforme histórias através desta palavra. Que o Senhor transforme mentalidades através da tua palavra neste momento. Nós glorificamos por tudo. É o clamor que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, deixa eu, de forma bem direta e de forma precisa, esclarecer algumas questões em relação à experiência do profeta Amós com um Deus Todo-Poderoso. Amós, ele recebe uma missão difícil da parte de Deus, que era profetizar contra a nação de Israel. Pastor, por que era difícil? Porque Amós era um simples homem do campo. Amós era um vaqueiro, um pastor de ovelhas. Resumindo, Amós era um homem do campo. E o povo de Israel, ele estava vivendo no governo ali do rei Jeroboão a chamada Idade de Ouro. E Israel estava prosperando financeiramente, socialmente e politicamente naquele contexto social. Se fosse nos nossos dias, iríamos dizer que Israel estava abençoado, o negócio estava prosperando, Israel estava uma bênção em nossa linguagem dos nossos dias. Então imagine um simples homem do campo receber a missão de ser um profeta de Deus, de ser a voz de Deus naquele momento, que iria ser levantado para denunciar os pecados de Israel. E com a mensagem que Deus iria colocar em seu coração, essa mensagem, ela teria que trazer arrependimento ao coração daquela nação e fazer com que eles se voltassem novamente para Deus. Porque financeiramente, socialmente, Israel estava uma bênção, mas Israel estava com a sua vida espiritual totalmente desregrada. Eles esqueceram de obedecer às leis e os estatutos de Deus. Eles se desviaram do compromisso, da aliança que eles tinham feito com Deus. Então Deus agora vai levantar um profeta, vai levantar um homem com uma mensagem contundente, com uma mensagem precisa, com o intuito de gerar arrependimento no coração daquele povo. Mas também Deus, ele levanta Amós para anunciar um juízo, um castigo de Deus contra a nação de Israel devido à sua desobediência. Para que você entenda esse castigo,
você precisa entender os termos da aliança. Nós precisamos voltar em Deuteronômio, capítulo 28, quando Deus faz uma aliança com Israel e fala o seguinte: se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados, vocês prosperarão. Mas se vocês me desobedecerem, vocês serão castigados. Há um juízo de Deus sobre vocês se vocês forem desobedientes. Então assim, quando você entende os termos da aliança, você vai entender que Deus está usando Amós para anunciar um juízo naquele momento, mas antes de Deus estabelecer o juízo, ele anuncia um arrependimento para que aquele povo se voltasse para ele novamente. Você vai entender a grande responsabilidade e o grande peso, o grande fardo que Amós carregava em seus ombros. Por isso, irmãos, a palavra Amós significa aquele que carrega fardos. Mas Amós foi fiel à missão que Deus colocou em suas mãos. Mas Amós foi fiel à mensagem que Deus colocou em seu coração. Ainda que muitos não fossem gostar, mas o compromisso com um profeta é agradar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e você vai analisar o contexto deste livro, você vai perceber que eles estavam se voltando para os falsos deuses. Você vai perceber que eles não tinham nenhum temor com as coisas de Deus. Você vai perceber que esse povo aqui, eles viviam uma falsa religiosidade. Eles tinham aparência de piedade, eles tinham aparência de que serviam a Deus, eles tinham ainda a fama de povo de Deus, mas não tinham mais nenhum compromisso com a palavra de Deus, não tinha mais nenhum compromisso com aquilo que Deus estabeleceu para a vida deles. Por isso Deus estava entristecido com a nação de Israel. Por isso que Deus vai anunciar um juízo através da vida de Amós. Mas antes de falar de qualquer coisa, eu quero que você perceba que no versículo 6 do capítulo 4, você vai perceber que Deus vai usar Amós para dizer o seguinte: fui eu mesmo quem dei a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar. Mesmo assim vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Deus está usando Amós neste momento para dizer o seguinte: devido à desobediência de vocês, foi eu, o próprio Deus, que permiti que vocês passassem fome, que permiti que vocês tivessem uma dificuldade tão grande que até na mesa de vocês, na alimentação de vocês, vocês irão sofrer as consequências. Aí no final do versículo, Deus vai dizer o seguinte usando Amós: mas mesmo assim vocês não se converteram a mim. Aí Deus continua dizendo o seguinte: também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Você vai perceber aqui que Deus está usando Amós para dizer o seguinte: olha, fui eu também que permiti que não houvesse chuva em algumas regiões, por isso que faltou água em determinados locais. Apesar de Israel ser uma nação que no reinado de Jeroboão estava vivendo a idade do ouro, devido ao pecado e à desobediência, naquele momento, o próprio Deus estava apertando a nação de Israel. O próprio Deus estava apertando o seu povo. Deus trouxe fome. Deus reteve a chuva. Você vai perceber também que Deus trouxe praga sobre as plantações, está aqui no versículo 9. Você vai perceber também que Deus permitiu que os filhos
dos grandes homens de Israel fossem assassinados à espada. Você vai perceber também que os animais foram mortos diante de uma permissão de Deus. Você vai perceber aqui que houve várias catástrofes naturais. Você vai perceber que houve aqui neste momento uma crise no meio do povo de Israel. Você vai perceber que houve dores, meu irmão, porque você perdeu um filho. Você perder os seus bens. Havia uma dor muito grande no meio do povo de Israel neste momento aqui. Mas o que mais me chama a atenção é que diante de cada castigo que Deus estabelece sobre eles, no final de cada pronunciamento de Amós para o povo de Israel, quando Deus está apresentando aqui os seus castigos, as suas permissões, você vai perceber que no final de cada castigo que Deus apresenta, Ele vai dizer: mesmo assim, vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Mesmo assim, vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Mesmo assim, vocês não se voltaram a mim, declara o Senhor em algumas traduções. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto e para esse contexto, alguns começam a pensar que Deus é um Deus tirano, que Deus é um Deus perverso, que Deus é um Deus que tem prazer em maltratar o seu povo. Mas eu particularmente, quando eu olho para esse texto, eu estou enxergando o amor de Deus com aquele povo. Entenda uma coisa comigo: Deus precisava castigar Israel, porque Deus é fiel a tudo aquilo que Ele estabelece. Deus é fiel à sua palavra. E Deus tinha feito um acordo com Israel, uma aliança, e tinha dito: se vocês me desobedecerem, vocês serão castigados. Eu vou abençoar vocês se vocês forem obedientes, mas se vocês me desobedecerem, vocês serão castigados. Irmãos, Deus abençoou profundamente Israel. Deus prosperou aquela nação. Deus foi fiel a tudo aquilo que Ele estabeleceu. Mas diante da desobediência daquele povo, Deus também precisava ser fiel a tudo aquilo que Ele tinha estabelecido em relação ao castigo. Então o castigo, o juízo contra aquele povo era inevitável. O juízo de Deus contra a nação de Israel era um fato que iria acontecer. Mas perceba que Deus aqui, diante desses problemas que Ele estava permitindo, Deus estava chamando a atenção daquela nação. Aqui eu vejo o amor de Deus. Era como se Deus estivesse dizendo para aquele povo: eu fiz de tudo, eu permiti que vocês passassem diversas adversidades, eu permiti que vidas fossem ceifadas, eu permiti que vocês passassem uma crise econômica, mas mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Mesmo assim vocês não se convertem a mim novamente. Meus irmãos, Deus estava chamando a atenção daquele povo para que eles se arrependessem, para que eles se voltassem para Deus, e Deus voltasse a abençoar profundamente aquela nação. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero tratar com você neste momento, o que o Espírito Santo colocou em meu coração, o que Deus quer falar conosco neste momento, é que há situações, há certos problemas, há certas dificuldades que nós enfrentamos, há dores que estão entrando talvez em nossos lares, e em determinadas situações
Entenda bem o que eu estou dizendo. Em determinadas situações, é Deus chamando a nossa atenção para que nós voltemos novamente para Ele e para que tenhamos um relacionamento pleno com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez o problema na sua casa, esse problema está debaixo de uma permissão de Deus, para que você se volte novamente para Deus, para que você se converta dos seus maus caminhos, para que eu me converta dos meus maus caminhos e para que tenhamos um relacionamento pleno com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez aquela perseguição na sua faculdade, no seu local de trabalho, talvez o vizinho que está lhe atribulando, pode ser Deus permitindo, pode ser Deus chamando a sua atenção para que você se volte novamente para Ele e para que você viva uma vida plena com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu quero fazer uma aplicação muito oportuna. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Nós estamos vivendo uma fase dolorosa, uma fase difícil, uma fase que em determinadas situações nos traz medo. Há uma pandemia que está assolando a humanidade. Neste exato momento, tem pessoas que estão descendo à sepultura. Neste exato momento, tem pessoas nos hospitais que talvez já foram despachadas pelo médico. Neste exato momento, milhares e milhares de pessoas estão descendo à sepultura, estão morrendo, estão perdendo a vida. Mas eu quero lhe perguntar e chamar a sua atenção neste momento. Eu quero chamar a minha e a sua atenção. Meus irmãos, nada acontece nesta terra sem a vontade soberana ou sem a vontade permissiva de Deus. Nada, nada, nada. Isso você vai ter que concordar comigo. Nada acontece nesta terra sem a vontade soberana de Deus ou sem a vontade permissiva de Deus. Eu não estou dizendo que esse vírus, que este problema, eu me sinto limitado para definir uma situação nesta proporção. Eu não vou aqui ser ousado ao ponto de dizer que é Deus que está fazendo. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus permitiu que isso acontecesse. Talvez não é porque Deus é um Deus perverso, tirano, malvado. Não, 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 não. Talvez Deus está demonstrando o seu amor pela humanidade. Talvez Deus está chamando a minha e a sua atenção. Deus está chamando talvez a atenção da humanidade, assim como estava chamando a atenção de Israel através do profeta Amós. A mensagem do profeta Amós era uma mensagem de arrependimento, era uma mensagem onde ele apresentava o juízo de Deus, mas ao mesmo tempo Amós pregava dizendo que a nação precisava se arrepender para que eles voltassem a desfrutar de um relacionamento pleno com Deus e voltar a prosperar novamente. Você precisa ter sensibilidade de Deus neste momento. Nós precisamos ter sensibilidade de Deus neste momento. Talvez tudo isso que está acontecendo é Deus chamando a nossa atenção para que possamos mudar, para que possamos nos converter verdadeiramente a Deus, para que tiremos de nós tudo aquilo que não vem da parte de Deus.
Meus irmãos, porque a falsa religiosidade é uma coisa que está acontecendo em nosso meio de maneira espantosa. Nós somos povo de Deus. Todo mundo hoje diz que conhece Deus. Todo mundo fala que tem Deus. Mas as pessoas não querem assumir o compromisso de servir a Deus, de viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. A nossa geração é uma geração sem amor. É uma geração que tem dificuldade de perdoar. É uma geração que tem dificuldade de mudar, de ceder, de ter uma vida de santidade, de ter compaixão, compreensão. E quando eu falo a nossa geração, eu estou falando em uma totalidade do ser humano. Mas eu quero, em nome de Jesus, nesta noite, como profeta de Deus, lhe dizer com muita propriedade: talvez tudo isso que está acontecendo é Deus chamando a atenção da humanidade. Talvez Deus está chamando a sua atenção, chamando a minha atenção, para que nós nos voltemos para Deus e tenhamos novamente um relacionamento pleno com Ele. Estejamos preparados para o juízo de Deus, que em nosso contexto de vida, diante daquilo que a Bíblia apresenta, que na volta de Jesus, essa volta vai trazer alegria para muitos, mas será um dia de juízo, de muita tristeza para outros. Meus irmãos, a pergunta que eu faço agora é: diante dessa crise que estamos enfrentando, diante desta pandemia, diante das dores que estamos experimentando, eu quero lhe perguntar, depois dessa pandemia, como é que você vai passar a viver a sua vida? Será que nós iremos viver da mesma forma? Será que nós não iremos mudar nada? Será que iremos continuar vivendo distantes de Deus? Será que nós não iremos atentar que Deus, Ele quer trazer uma nova vida, Ele quer ter um relacionamento pleno conosco? Será que nós não iremos enxergar que há uma permissão de Deus em relação a tudo isso, para que de fato nós nos voltemos para Deus? Essa é a pergunta que precisa ser feita e a reflexão que você precisa